Sejam todos muito bem-vindos ao Direito ao Ponto, o seu programa da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia, feito direto dos estúdios da Rádio Alba, em parceria com a TV Alba também. A defesa das prerrogativas da advocacia é fundamental para a manutenção da democracia e a defesa dos interesses do cidadão. São as prerrogativas que garantem que os advogados e advogadas possam exercer o ofício de forma plena e eficaz. Para o cidadão, defender a prerrogativa do seu advogado ou advogada é defender a si próprio, para entender melhor a importância das prerrogativas para a sociedade. É que recebemos aqui o novo presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Bahia, meu amigo advogado Saulo Guimarães. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Direito ao Ponto da TV Alba. Tudo bem com você, meu amigo? Como é que vai? Obrigado, meu amigo. Cumprimento aí a todos os espectadores da TV, da Rádio Alba, toda a equipe de comunicação também, sua pessoa. Dizer que é uma satisfação muito grande estar retornando a esse programa, como sempre muito bem recebido, né, pautas da maior importância possível. É sempre um prazer estar aqui dialogando contigo, trazendo esse esclarecimento, trazendo essas reflexões aí para o nosso público. Estou muito feliz por isso e acho que vai ser uma boa entrevista. Quero falar um pouco sobre essa trajetória de assumir talvez uma das comissões. Eu não digo que é a mais importante, porque todas têm uma importância absurda. Mas talvez uma das comissões mais importantes que exista no sistema do direito da OAB, porque é quem defende o direito da advocacia, do exercício da advocacia, tanto de advogados quanto advogadas. E, de uma surpresa ou não, o Vitor Gurgel, grande, pujante Vitor Gurgel, vai para uma outra dimensão da carreira pública dele. E esse cargo abre vacância e você é convidado, pelo menos foi isso que eu entendi conversando com os pares, que você foi convidado a assumir essa função. O que é que muda na sua relação e na sua visão na advocacia? Quais são os desafios que você acha que vai enfrentar estando agora à frente da presidência da Comissão de Prerrogativas? Foi na Comissão de Prerrogativas onde eu dei os meus primeiros passos no sistema OAB, desde 2015, né? Porque de 2015 até percorri a primeira gestão de Luiz Viana, a segunda a gestão de Fabrício de Castro, e aí na gestão de Daniela foi quando o Vitor assumiu, aí eu fui para a Comissão de Celeridade, mas sempre fui membro cativo aí da Comissão de Prerrogativas, fui vice-presidente, fui secretário-geral na gestão de Fabrício, e é uma honra muito grande, uma satisfação muito grande retornar dessa vez com um desafio muito maior de liderar a pauta, de liderar o grupo, né, suceder o belíssimo trabalho, né, apesar da honra muito grande, da satisfação muito grande em suceder uma pessoa tão querida, tão estimada pelo trabalho que fez, que é também um grande parceiro, um grande amigo de jornada, que é Vitor Gurgel, mas sinto também o peso da responsabilidade que né, presidir uma comissão tão importante para o sistema, liderar uma pauta tão importante e apresentar a advocacia um trabalho à altura. Eu retorno alguns anos depois que eu saí da Comissão de Prerrogativas, mas com o mesmo espírito, né, de luta, de combate, de defesa intransigente das prerrogativas. Os desafios hoje são ainda maiores, né? Naturalmente nós temos uma comissão muito mais equipada, muito mais respeitada, muito mais preparada para a luta, muito mais preparada para o trabalho, mas ao mesmo tempo nós temos um cenário cada vez mais desafiador para a advocacia, certo? Cenário de restrições ao exercício profissional, de tentativa de criminalização da advocacia de consumo, né, que é hoje um dos maiores problemas que nós temos, o alvitamento dos honorários advocatícios. Então, assim, as lutas são basicamente as mesmas, o cenário é cada vez mais desafiador, mas a gente retorna com todo o respaldo da diretoria, né, agradeço a confiança irrestrita da diretoria, da nossa presidente no meu nome, na nossa equipe, e dizer que nós apresentaremos esse trabalho à altura do que a advocacia precisa e à altura do que a seccional merece, certo? Nós temos o apoio incondicional da diretoria em tudo que foi solicitado, em tudo que foi apresentado como necessário para o desempenho desse trabalho, e eu tenho certeza que com esse respaldo, com esse apoio incondicional da diretoria, a gente tem condições de fazer um trabalho de dar continuidade ao legado de Vitor Gurgel, excelente trabalho que foi feito na sua gestão, e conseguir também apresentar um plus, apresentar um resultado ainda melhor. Eu tenho certeza que essa será a tônica, né? Os desafios são basicamente os mesmos, com uma situação um pouco mais agravada, mas nós temos também uma estrutura mais robusta, nós temos mais membros, nós temos novos membros,
Nós estamos muito bem sintonizados com o interior, muito bem sintonizados com as outras seccionais. A nível nacional, há uma coordenação hoje muito melhor, uma integração muito melhor entre as comissões de prerrogativas das seccionais. Então, sob a liderança do Conselho Federal e do nosso presidente nacional. Então, acho que nós temos condições, sim, de apresentar um trabalho ainda melhor do que foi feito. Agora, você já chega com uma greve do judiciário, né? Isso, acho que eu vi uma nota, uma repercussão da OAB, falando que compreende, que entende, que aceita a manifestação do servidor do judiciário, mas também entende da necessidade da advocacia continuar trabalhando e que a advocacia não pode parar. Como é que você... em que pé a Comissão de Prerrogativas está participando dessa negociação, vamos contar assim, com o judiciário e com os servidores do judiciário, para que não pare o direito ou a justiça não pare? Perfeito. Nós estamos, desde o início desse movimento, muito sintonizados aí, acompanhando de muito perto tudo o que está acontecendo, né? De início, a manifestação da OAB foi nesse sentido, no sentido de reconhecer o direito de greve, de apoiar, né, o direito dos servidores de lutarem por melhores condições de trabalho, por valorização profissional. A OAB compreende que essa pauta é uma pauta importante, mas, ao mesmo tempo, a gente entende também que o serviço judiciário não pode ser prejudicado, certo? Então, desde o momento em que já se falava sobre um possível rumor de uma greve, de uma paralisação geral, a OAB de imediato começou a atuar. Nós conseguimos reativar um diálogo muito importante com as lideranças do sindicato, né, do Sintag. Chegamos a uma primeira rodada de conversas, fomos muito bem recebidos, né? Apresentamos a nossa visão, ouvimos também, naturalmente, o contexto da situação em que se envolve os servidores públicos, né? E não é uma realidade exclusiva da Bahia, mas é uma realidade geral do funcionalismo público, e nós temos perfeita consciência disso, de que, de fato, se torna necessária a luta, né, pela recomposição salarial, por vencimentos, né, mais dignos, por melhores condições de trabalho, mas, ao mesmo tempo, a gente se manifestou de uma forma muito incisiva no sentido que nós não aceitaríamos que o serviço judiciário fosse paralisado, porque, naturalmente, uma greve dessa prejudica toda a cidadania, prejudica o funcionamento do Poder Judiciário. Nós já temos uma estrutura aqui na Bahia de um déficit muito grande de servidores, então já é uma estrutura a nível de pessoal que é deficitária, que é combalida. Então, no momento de uma greve dessa, que esse serviço público é potencialmente atingido por uma paralisação, a gente pode ter aí, como nós, né, temos ouvido e visto aí, né, várias fechadas, balcão virtual que não funciona, né, alvarás, decisões liminares sem expedição, sem atenção. Então, é um quadro que pode se agravar e se tornar muito preocupante. Então, eu já comecei a gestão com esse presente, né, tentar administrar isso. E nós fomos muito eficientes, né, em parceria com o Sistema OAB, em parceria com as outras comissões. Nós já instauramos um diálogo inicial com o Sintag e nós estamos conversando já há um certo tempo, esperamos ter uma nova rodada de conversas. Nesse meio tempo, a OAB ingressou com ação civil pública na Justiça Federal, requerendo, né, a manutenção do efetivo mínimo de 60%. Foi concedida a liminar pela Justiça Federal, pelo TRF, para que o sindicato mantivesse, né, as atividades de urgência durante as paralisações e garantisse o efetivo mínimo de 60%. Mas, ainda assim, seguimos dialogando, seguimos atentos à situação, tentando, né, mediar toda essa situação para que esse movimento não acabe prejudicando quem precisa da justiça. Mas você acha que essa deliberação do que tem que ser cumprido está sendo feita, Saulo? Bom, a liminar saiu na semana passada, né? Nós já temos hoje relatos, né? Inclusive o outro sindicato também, o Simpojud, aderiu à paralisação também. Nós temos relatos, sim, de unidades que não estão devidamente funcionando, de que unidades com portas fechadas, com luzes apagadas, né? Principalmente nos períodos aí das mobilizações e das assembleias. E nós já estamos atentos a essa realidade e levando isso para o sindicato, tentando, né, encontrar uma solução para isso, né? Naturalmente, nós estamos cobertos por uma decisão liminar, em que o sindicato, inclusive, o TRF, inclusive, determinou a citação do sindicato para que integre a relação processual, para que cumpra aquela decisão. Então, nós estamos acompanhando de muito perto, tentando, com as medidas possíveis, né, através do diálogo, mediar essa situação e encontrar,
uma forma de que as reivindicações que são justas, que são razoáveis, não prejudique o funcionamento da justiça. Isso é inadmissível, a gente não pode permitir que a justiça esteja fechada, que a justiça esteja distante, que o advogado não tenha o atendimento necessário e que a cidadania fique desprotegida seu poder judiciário. Qual é o impacto que a gente tem na sociedade? É uma pergunta, acaba sendo redundante essa pergunta, mas é viável porque a sociedade, quando eu falo sociedade, a população, nem toda ela entende, e já há aquele prejuízo de achar que a advocacia é morosa, que a advocacia enrola em dados momentos. Mas qual é o impacto que traz para a sociedade essa ação da greve do judiciário? O impacto é muito grande, Gana. É um impacto severo, né? Nós já estamos num contexto em que a justiça baiana é muito deficitária na questão pessoal. Isso é uma realidade antiga, não é nada de novidade falar disso. E nesse contexto em que nós já temos uma atividade jurisdicional prejudicada, que já é morosa por natureza, veja quantas vezes nós falamos aqui da questão da morosidade processual, dos índices, né, de retardação no julgamento dos processos. Então, nós já vimos numa realidade extremamente difícil, complicada. E uma mobilização dessa que pode afetar completamente o funcionamento da justiça, ela é completamente nociva, né, para a população. Então, o cidadão vai sentir na pele a falta da justiça, a falta da decisão que não sai, a falta do dinheiro que não sai, a efetividade das decisões que foram proferidas que não se consegue o cumprimento. Então, é um efeito em cascata, né? Um efeito cascata que vai prejudicar todo mundo, toda a sociedade. Não é uma coisa contra a advocacia, mas toda a sociedade vai se prejudicar com isso, e se for uma paralisação por tempo grande, isso vai repercutir aí em toda a gestão de processos do tribunal. Então, vai colapsar. O sindicato tem dito, assim, vocês foram conversar, eu acredito que a atuação da comissão para reduzir esses impactos seja, como você disse aí, do diálogo direto com os sindicatos. O que é que o sindicato diz em relação à greve? O que é que eles têm dito para vocês? A realidade do sindicato é essa. Eles estão na luta pela aprovação do PCCV, né, o Plano de Cargos e Salários, que já foi aprovado no tribunal e está pendente de julgamento aqui na Assembleia. Certo? Então, isso está pendente de julgamento desde o ano passado. Mas eles estão parando lá para forçar o tribunal para forçar a Assembleia a votar o projeto de lei, exatamente. Esse plano de cargo já foi aprovado no tribunal, então já está aqui no plenário e não consegue andamento, não foi votado, não foi discutido ainda. Mas já passou pelas comissões da já casa? Tramitou, mas não teve votação ainda. Mas está apto a votar? Sim, está apto a votar. Então, é um projeto de lei que está aí paralisado, né, por conta disso, não há como se cumprir o plano de cargos e garantir aquelas reivindicações. Então, o momento do impasse é justamente esse, um projeto de lei que está travado na Assembleia e aguardando a maturação e aguardando a votação. Olha, bom, eu não sei se dentro de uma situação como essa a gente pode enumerar, mas vamos falar sobre prerrogativa, e você me fez falar algo que eu realmente não conhecia, que você fez parte da comissão. Mas o que é que você falou uma frase que foi importante na sua fala inicial, que os desafios são outros, é uma comissão pujante, já totalmente alicerçada, mas com outras situações. O que é que você encontrou? O que é que você encontrou, não? Fora essa questão judiciária, que é um momento difícil, o que é que você vê de maior dificuldade da relação? Relação com o servidor público da área de segurança, relação com o próprio serventuário na questão da morosidade, relação com magistratura em relação ao tempo de andamento dos processos, o desrespeito à classe como um todo, no tocante à atuação do profissional no interior. O que é que você pode enumerar? Se engana, eu sentei e mapeando com o Vitor Gurgel antes da saída dele, chegamos a esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o problema que nós temos que, nesse momento, focar. Perfeito. Nós temos uma série de problemas, né? É uma situação conjuntural e uma situação estrutural. Naturalmente, nós temos preocupações que são maiores, nós temos violações de prerrogativas que são mais graves em determinados ambientes, né? De maneira geral, essas violações de prerrogativas, elas têm uma origem muito comum. É a falta de compreensão de que o advogado recebeu da legislação essas prerrogativas para o exercício da sua função em defesa da cidadania e não seu nome próprio. Então, há muitas vezes uma confusão e há muitas vezes uma tentativa de obstaculizar o trabalho do advogado, vendo o advogado como se fosse um inimigo, como se fosse um empecilho, né? Ainda vendo. Então, quando nós temos, por exemplo, essa situação em delegacias, por exemplo, que já é uma coisa antiga, uma realidade antiga, mas que ainda persiste,
né, nós temos ainda por parte de muitas delegacias o descumprimento das prerrogativas, na medida em que se limita o acesso do advogado ao seu constituinte. Nós temos uma questão prisional extremamente delicada, em que cada vez mais se cria dificuldade para que o advogado tenha acesso aos seus clientes, né, dentro do sistema prisional. Então, essa realidade permanece, né? Apesar da gente ter construído ótimas pontes de diálogo, apesar da gente ter avançado muito com o diálogo nas instituições e com as autoridades públicas respectivas, mas a gente ainda tem essa visão de que o advogado muitas vezes é um empecilho. Doutor Saulo, deixa eu lhe pedir só um segundo, eu vou lhe pedir uma gentileza, preciso ir para o intervalo comercial, porque senão meu tempo estoura. Eu volto daqui a pouco conversando mais com o novo presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Bahia, doutor Saulo Guimarães. A gente vai ao intervalo e volta já. De volta com o seu Direito ao Ponto, o seu programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, feito a partir dos estúdios da Rádio Alba e transmitido também pela TV Alba. Eu estou conversando com o presidente da Comissão de Prerrogativas, o novo presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Bahia, advogado Saulo Guimarães. A gente está falando aqui sobre prerrogativas da advocacia e do interesse do cidadão. Eu cortei ele quando ele falava sobre essa relação de qual era o principal, nesse momento, a principal ação que você tinha que impetrar dentro do que você veio conversando com já o ex-presidente Vitor Gurgel. E, por favor, pode continuar a sua fala, perdoe. Perfeito. Como vim dizendo, né, a gente tem essa realidade criminal que é muito complicada, né? Nós, apesar do avanço no diálogo, apesar do avanço com as pontes institucionais e as relações entre as instituições com as autoridades, a gente ainda encontra um cenário extremamente desafiador, né? A falta de delegados, né? Muitas vezes negativas indevidas de acesso aos clientes, né? Negativa de acesso aos inquéritos, negativa de acesso aos processos criminais. Então, essa é uma realidade que persiste, certo? Apesar de todo o avanço que nós tivemos, apesar de todo o esforço que nós temos, essa é uma realidade que ainda persiste e que ainda é, né, sem dúvida alguma, uma parte da advocacia ainda muito prejudicada com essa visão ainda de que o advogado é o inimigo, de que o advogado é o inimigo da segurança pública, de que o advogado é conivente com isso ou com aquilo. Então, é uma mentalidade que a gente vem tentando mudar através do nosso trabalho. Uma outra situação que é muito evidente também é a falta de estrutura. A gente reconhece que essas instituições sofrem na pele a falta de recursos humanos, de recursos estruturais, e isso acaba resvalando na negativa ao exercício profissional do advogado. Então, a falta de juízes, a falta de servidores, a falta de delegados, a falta de efetivo nas delegacias, muitas vezes é utilizada como um empecilho para que o advogado tenha acesso às autoridades, para que o advogado tenha acesso aos processos e possa desenvolver as suas atividades de forma livre e independente. Então, esses são os maiores desafios que nós temos aqui nesses âmbitos, né, de delegacia, de judiciário, que nós já conhecemos. Agora vamos falar sobre coisas que a advocacia tem batido muito nesse martelo. Dentre elas, as falas perigosas, como advocacia predatória. Advocacia predatória, eu ouvi 15 dias atrás, dentro de uma aeronave, não sei quem era a pessoa, mas falava de uma forma jocosa sobre que a advocacia estava cometendo esse ato de advocacia predatória. Eu quis responder, eu ia responder, mas meu bacharelado não permite. Nesse momento eu ia ser confrontado, ia ter que dizer que era apenas um bacharel, mas enfim, eu ia responder. Mas eu achei que pelo bem do voo até, que eu ficasse em silêncio, porque, enfim, fala quem quer, ouve quem quer também, eu podia botar meu fone de ouvido. Mas a advocacia predatória, como é que está essa questão, Saulo? O que é que vocês têm feito? Eu sei que se faz muito, mas isso tem diminuído, tem aumentado? O outro lado, o lado que tem interesse de que isso ficou notado, tem dado um passo atrás? Como é que está isso? Essa, assim, eu considero que é a maior diferença entre o hiato aí que eu tive fora da Comissão de Prerrogativas. Esse é o novo desafio da advocacia no momento atual que nós vivemos, né? Nós já vivemos esse momento de criminalização com outras áreas da advocacia, né? Criminalização da advocacia criminal, por exemplo. A gente viu aquela série de abusos, né, de espetacularização da questão criminal naquela época de Lava Jato, etc. E nós temos agora um novo movimento,
né, muitas vezes respaldado no movimento de política judiciária, que é a tentativa de criminalização da advocacia de consumo, certo? É o que se convencionou, não sei de onde criaram esse termo, completamente jocoso, pejorativo, indevido gramaticalmente, que é advocacia predatória. Inclusive, a STJ sugeriu afastar esse nome, que é um nome que completamente não representa o fenômeno em si. Se você, né? banco, por exemplo, tem muita ação, a empresa aérea tem muita ação. Pois é. Então, você acaba transferindo para o advogado, ao invés de você ter o foco na ilegalidade que leva aquela ação ao judiciário, você passa a combater o advogado que leva aquela reclamação ao Poder Judiciário. Então, você inverte completamente a lógica. E aí você tem uma série de abusividades dentro desses processos, né? Os tribunais começaram a criar núcleos de combate à fraude, núcleos de investigações paralelas contra os advogados, de modo que, de maneira geral, você tem uma tentativa de criminalizar o advogado de consumo. Hoje aqui nós começamos a semana, aqui em Salvador, com a notícia de que algumas varas do Juizado Especial aqui de Salvador estavam orientando os conciliadores, no primeiro ato do processo, que é a audiência, a perguntar ao autor do processo se ele reconhece o advogado e se ele reconhece a procuração que ele otorgou ao advogado que está no seu lado na audiência. Está ao seu lado. Ou seja, pressupõe-se que o advogado que está ali está... o autor está ali coagido pelo advogado e levado à força para fazer uma audiência. Exatamente. No momento que você bota uma situação como essa, você pressupõe isso, né? Que está ali, eu puxei você, botei sentado ali e falei... Diga que eu sou seu advogado. Pois é, já há uma presunção aí de criminalidade, de marginalidade do advogado. Claro. Porque presume-se que a procuração não seja verdadeira, presume-se que aquele cliente não foi... princípio da boa-fé foi jogado no lixo. Então você inverte a lógica e você tem o advogado já começando com uma presunção de criminalidade. Sim, ou seja, claro. Todo advogado de autor agora já passa a ser visto como uma pecha de um advogado que falsificou procuração ou que conseguiu o cliente de forma indevida. Saulo? Nós já estamos atuando, né? Nós tomamos conhecimento no início dessa semana, nós já estamos, né, levantando essas informações, nós vamos oficiar essas varas, nós já estamos tentando aí junto à coordenação dos juizados, a corregedoria, tomar as providências. É legal o magistrado ali perguntar ao autor se o advogado, se aquele advogado ali por livre, espontânea pressão ou por vontade, é legal eu chegar e perguntar? O magistrado, em um determinado momento, ele tem esse poder, certo? Dentro do poder instrutório do magistrado, ele tem esse poder. Mas ele pode perguntar, a exemplo de, você pode apontar quem é seu advogado? Havendo motivo fundado, havendo uma suspeita fundada ou alguma coisa muito grave, naturalmente ele poderia. O problema é que nós temos isso sendo feito por um conciliador que não tem sequer poder para conduzir uma instrução processual para fazer esse tipo de pergunta. Então, a ilegalidade é por vício formal. Nem o magistrado teria legalidade. Nem o magistrado, pois é, porque, exatamente, né, você acaba, né, criando ali um factóide de que aquela relação advogado e cliente, você, na verdade, tenta discutir a relação entre advogado e cliente num processo que não se discute nada daquilo. Não que a relação advogado e cliente seja uma relação intocável, não é isso. O judiciário pode interferir nessa relação quando for provocado sobre isso. Mas você tem dentro de um processo inicial, processo judicial normal, que está ali em trâmite normal, sem nenhuma provocação, sem nenhuma suspeita, você de forma, né, completamente violando o princípio da inércia da jurisdição. Você tem o advogado numa função ativa de investigação, né, como se o advogado tivesse ali praticado uma fraude naquele processo, você já tem uma situação muito delicada. Certo? Então, entendemos que há um vício formal, que há um vício de conteúdo aí nesse tipo de condução, porque não há provocação nenhuma para que o magistrado tenha o direito de conhecer dessa relação advogado-cliente naquele instante. Eu já entendi qual é a questão na cabeça deles. Aqui, como é um escritório grande de advocacia, ele entende que quem está ali é o representante... Vou chutar aqui, estou chutando, se eu estiver enganado, você me corrige. Que quem está ali é um dos representantes do escritório, e por conta disso... O autor vai dizer que não foi com ele que eu falei. Falei com o Saulo, não falei com o Gunning. E aí cria uma situação de constrangimento. Acho que é a única forma, na minha cabeça, é a única situação que converge para poder haver uma pergunta como essa. Existir uma pergunta como essa. Fora isso, eu não consigo entender, sinceramente falando. Pois é, nós temos hoje um cenário que é um pouco diferente e que isso gera para eles uma estranheza muito grande, mas é um fato que está sob completa jurisdição da OAB e que o judiciário não tem sequer o direito de se intrometer nesse tipo de situação, porque a competência para regular
a prestação do serviço da advocacia é exclusivo da OAB. Então, nós temos hoje uma realidade, por exemplo, em que a advocacia se transformou digital. Então, naturalmente, mudou muito aquela realidade do passado em que você tinha um contato muito pessoal, muito próximo do advogado para o cliente. Hoje é muito normal que o advogado tenha clientes que se conheceu pelo meio virtual, que não tenha tido aquele contato muito próximo de ter ido no escritório, o que é completamente normal e lícito. Não há nenhuma irregularidade na advocacia digital, em você angariar seus clientes de forma digital, em utilizar ferramentas de marketing digital. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Isso é completamente lícito. Mas isso não pode ser utilizado como um empecilho. Como forma de constranger. Isso, como forma de constranger. Certo? O advogado procura o escritório, às vezes por meio digital, às vezes faz essa contratação por meio digital. Nós temos hoje, por exemplo, uma outra situação dentro desse mesmo contexto, juízes que estão negando procurações assinadas digitalmente. Mesmo as procurações assinadas digitalmente pela plataforma Gov, que é a plataforma do governo, com certificado ICP Brasil, existem juízes que estão afastando a validade desse tipo de procuração. Sob qual justificativa? Sob nenhuma justificativa, simplesmente por ser um documento digital. Mas é ilegal? Não, essa prática é completamente ilegal. Não, o CPC admite a assinatura digital de documentos, a assinatura digital da procuração. Do governo federal. Exatamente. Que se criou um aplicativo só para isso. Isso. O STJ já afastou essa questão de que só é válida a assinatura digital dentro da cadeia pública do ICP Brasil. Então, as plataformas de assinatura digital, elas valem tranquilamente, mas nós temos ainda casos isolados de juízes que estão recusando essas procurações simplesmente pelo fato de serem digitais. E aí vem a maior contradição. Nesses processos de consumo, por exemplo, em que se discute uma relação contratual com um banco, por exemplo, o contrato que o cliente assinou com o banco é digital também. Você lembrou bem. E esse contrato é validado. Eu vou te falar uma coisa aqui. O cartório, se eu não me engano, da região oeste, é um cartório no qual eu fiz uma assinatura digital e o cartório rejeitou. Pronto. Pois é. Tá aí. Eu sou aqui testemunha ocular da história. O cartório rejeitou, dizendo que só poderia ser a assinatura física. Pois é. Mas eu falei, mano, tem um gov.br para isso, para facilitar, para diminuir a burocracia. Não aceitou, não. Não aceitou mesmo. Pois é. A gente tem esse movimento ilegal aqui de recusar as procurações, alguns juízes de forma isolada, recusando as procurações digitais. Aí quando vem aos autos o contrato digital assinado pelo banco, que muitas vezes nem existe. Muitas vezes é um contrato que nem existe, ou tem lá apenas uma foto, né, colocada ali de forma questionável. Né? Ou seja, você tem aquela relação contratual ali com o banco validada, mas a procuração que é digital, assinada da mesma forma que o contrato com o banco, é colocada sob suspeita. Dois pesos, duas pesos e duas medidas. Eu já ponderei isso para o magistrado. Bom, se você está recusando a minha procuração, eu espero que você recuse também o contrato que o cliente assinou com o banco. E aí? Né? Não, mas aí, veja bem, doutor... mas será analisado, mas por que o quê? Mas às vezes tem uma ligação, às vezes tem outros meios de prova. Ou seja, para uma situação julga-se de um jeito, para outra situação julga-se de outro. Então esse é o maior problema. Nós tivemos até nesse cenário aí do conciliador que estava perguntando se o autor conhecia o advogado, tive até um advogado aqui que perguntou ao conselheiro, não, eu quero que você pergunte para o preposto da empresa também se ele reconhece o advogado que está com ele e se ele reconhece a procuração que foi assinada. Aí o conciliador disse, não, essa orientação é só para fazer com os advogados dos autores. Ou seja, orientação vem do Tribunal de Justiça. Uma orientação vinda do magistrado da unidade, foi isso que foi informado, vindo do magistrado da unidade, titular da unidade, de que era para fazer essas perguntas aos autores. Ou seja, você tem completamente uma situação de dois pesos e duas medidas. No final das contas, e aí, perdoe aqui minha indelicadeza, quando isso chegar até o magistrado, através da Corregedoria do Tribunal de Justiça, ele vai dizer que não mandou nada. Pois é. E a culpa vai ficar, quem vai ser punido é o conciliador. Pois é, pode acontecer. Tenha certeza absoluta. Sem dúvida alguma. Ninguém vai assumir. Não tem papel nenhum, não tem nada que deixe, nada documentado que isso fique claro. Tenha certeza que o conciliador vai... Não tem uma portaria escrita, não tem um documento, não tem nada normativo sobre isso. Né? É uma coisa que vem de boca e começam a cumprir. Veja que é uma coisa que tem um vício formal completamente absurdo e um vício material completamente absurdo também. Meu amigo Saulo, meu tempo está acabando. Eu queria saber o que é que você está preparando, a atuação agora que você está à frente da comissão, para esse próximo triênio. Legal, nós temos, né, nós vamos dar continuidade a todos os bons projetos, basicamente a todos os projetos, são excelentes projetos da Comissão de Prerrogativas ao longo desses anos, certo? Então, é um trabalho de dar continuidade ao legado que
foi deixado pelo presidente Vitor, né? E apresentar novos projetos também, melhorando, né, incrementando o nosso pool de atuação. Nós temos hoje, em especial nessa gestão, um projeto muito bacana, inovador que nós criamos, que foi a Escola de Prerrogativas, né, que é um projeto onde a gente visa dar capacitação, não só para a advocacia, mas para vários segmentos, para várias carreiras públicas. Então, hoje, por exemplo, a Comissão de Prerrogativas participa do grupo de formação de policiais, por exemplo. Então, é um projeto onde a gente está oferecendo para as carreiras públicas capacitação em matéria de prerrogativas, gratuitamente, um bate-papo bem tranquilo, bem rápido. Então, é um dos projetos inovadores que nós estamos executando aqui. Eu estou também, de forma pessoal agora, criando uma visita nós apresentamos um projeto mais recente de todos, né, chamado Diálogos sobre Prerrogativas, né? Prerrogativas em Pauta, a ideia da gente criar uma maratona de encontros, de reuniões com as autoridades públicas de todos os setores, de todos os segmentos, de todos os órgãos públicos, para aproximar a ordem, para se aproximar, para que a gente possa alinhar essas pautas, para que a gente possa ter um contato mais próximo e, assim, ir dialogando e construindo pontes e melhorando o exercício profissional. Então, a gente vai dar continuidade a tudo aquilo que foi feito e apresentar também novos projetos, sempre focados no diálogo construtivo, mas sem abrir mão da nossa defesa, né, intransigente e inegociável das prerrogativas. Meu amigo Saulo Guimarães, novo presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Bahia para o triênio 2024, né? 24, 27? 25, 27. 25, 27. Muito obrigado por sua participação aqui no Direito ao Ponto da TV. Muito obrigado mesmo. Volte sempre. Prerrogativas é muito importante para a sociedade e para a advocacia. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, parabenizo aí toda a direção, toda a equipe da TV e da Rádio Alba e dizer que estou à disposição, você sabe disso. Qualquer convite, estou à disposição. Obrigado. Olha, gente, eu vou ficar por aqui. O Direito ao Ponto volta num próximo programa. Desejando a vocês um grande abraço, uma excelente semana. Até o próximo programa. Tchau.